de uma forma bastante amigável, né? O Milor Fernandes dizia que jornalismo é de oposição, é secos e molhados, né? Eu não sei se eu concordo exatamente, eu acho que o jornalismo tem que ser de oposição, ele tem que ser crítico, ele tem que ser analítico, ele tem que dizer, ele tem que revelar aquilo que ele sabe dos bastidores e que muitas vezes as autoridades, até cumprindo, em alguns casos, o seu papel, buscam esconder ou minimizar. O nosso papel é revelar, o nosso papel é deslindar as coisas, né? Quando o Bolsonaro esteve no Grupo Bandeirantes em companhia do general Luiz Eduardo Ramos, o general foi muito amistoso comigo e disse: olha, eu não tenho medo de você, quero fazer uma entrevista, nós faremos essa entrevista certamente. E hoje, eu não sei se está aí o áudio, já está com Sim, vocês? tá aqui, tá aqui. Tá. E hoje ele esteve no programa do Zé Luiz da Atena e muito amistosamente ele me mandou um recado, né? Até fiquei lisonjeado porque ele mandou um abraço para o dono, um dos sócios do Grupo Bandeirantes e para mim, veja, que me colocou num grupo realmente muito seleto. Né? Para o topo e para a base. Mas ele mandou esse recado que vocês vão ouvir agora. Coloque no ar, por favor, vamos lá. Dá um beijo aí no coração do Johnny, né? Até do Reinaldo Azevedo, que eu ainda não fui no programa dele, eu vou enfrentar ele no bom sentido. Diga a ele que eu não tenho medo dele, não. Ele morrer de rir quando ele falou assim, tá marcado o duelo já. Já tá marcado o duelo. Que eu vou lá. Ele escolhe as armas, né? Como se fala. Não, tá dê um bom. abraço nele. Deixa um abraço também pro general, né, escolher as armas. General, eu só tenho uma, só essa aqui, ó. Não tenho outra. A arma de um jornalista é o teclado, a caneta, enfim, né? É claro que o general está fazendo uma brincadeira, né? Está sendo muito amistoso, e ele de fato tinha dito: eu não tenho medo de você. Evidentemente ninguém tem nenhum motivo para ter medo de mim. Eu só fiquei triste, general, que o senhor disse assim: um abraço até para o Reinaldo Azevedo. Por que até para o Reinaldo Azevedo? Né? Naturalmente o senhor não percebeu isso aquele dia, porque não pode não ser a sua fazer parte das suas preocupações iniciais no contato com uma pessoa, mas quando o senhor me abraçou, se o senhor não percebeu, eu sou inclusive uma pessoa cheirosa, então não... Os meus amigos de redação sabem, não que eles fiquem me abraçando, mas é que exala, né, o perfume. Também não sou daquele tipo que empesteia o ambiente, não, até porque o perfume é bom. Mas de qualquer modo, até não, né, general? Um abraço poderia até ser em especial ao Reinaldo Azevedo, porque até a sua condição de general, né, embora agora em funções civis, ainda que na ativa, coisas que nós discordamos, né? O senhor sabe que eu sou do texto do Samuel Huntington, uma coisa ou outra, mas não vamos brigar por isso, não, né? Mas um general tem de estar preparado para a guerra, né? O senhor certamente conhece a expressão latina. Vamos dar um momento cultural aí. Momento cultural. Seu spacem para bellum. Hein, Reinaldo? Vou procurar na internet. Você vai encontrar na internet vis, tá? Em vez de wis, mas é o wis que se fala. Muito provavelmente porque, né? Seu spacem se escreve passem para bellum, né? Se você quer a paz, prepara a guerra. Então, claro, a guerra, as forças têm que estar sempre preparadas para a guerra, mas o objetivo principal é a paz. Se o senhor entende, enxerga na minha posição alguma diversidade em relação ao governo, e há muitas técnicas, né? Então o abraço não é até, é especialmente, porque aí eu acho que precisa buscar especialmente ganhar, né, o apoio, não meu, porque eu não faço oposição, mas acho que um dos papéis do governo seria especialmente buscar abraçar aqueles que são críticos. Porque aqueles que já são da turma, né, esses já são da turma. O senhor concorda comigo, general? Até como tática de guerra? Eu garanto que o senhor vai achar que eu estou certo, né? Então, se o spacem para bellum, né, que a paz prepara a guerra, certo, ok. Mas mesmo para a guerra, busque primeiro a paz, né? Certamente é um mandamento esse. E nós todos... E eu tenho uma coisa, viu, general, que é bacana, que é o seguinte, pela primeira vez, é raro, de fato, o senhor tem razão em certo sentido, as pessoas devem me achar um chato em muitos aspectos, porque, olha, o que eu bati no governo do PT foi uma enormidade. Os petistas sabem. Você está arrependido? Não. Não.
quando eu mudei de ideia em relação a políticas que o PT botou em prática, eu vim aqui e disse, por exemplo, o negócio das cotas. Foi um acerto, eu fui contra, eu errei. Né? Mas o meu erro não custou nada, a política foi implementada. Né? Está certo, eu sou muito transparente nessas coisas. Né? E de fato, eu bati muito no PT, bato muito no governo Bolsonaro, naquilo que acho errado. E aí as pessoas ficam, pô, mas nunca está contente, nunca está não sei o quê. O papel do jornalismo é sim ser crítico e apoiar aquilo que está. Agora, sabe o que eu fico chateado, general? É que eu apoio quase que integralmente uma política do governo, se for a política oficial, que é a atuação do ministro Luiz Henrique Mandetta na saúde. Não, nós vamos debater, até eu quero ter esse tipo de conversa com o senhor. Né? Porque eu entendo que se Bolsonaro mantém Mandetta no Ministério da Saúde, a política oficial de combate ao coronavírus é a do Luiz Henrique Mandetta. Não apoio, já censurei, ele já se desculpou, aquele ataque boçal que ele fez à imprensa. Né? Mas já se desculpou, no que me diz respeito está desculpado. Né? Agora, eu entendo que é política oficial. O que me incomoda é que quem parece não apoiar a política do Mandetta é o presidente. Aí é que é complicado. Aí sim nós estamos no universo do surrealismo. Eu posso lhe assegurar, isso não é uma pesquisa, não fiz o levantamento em todos os países do mundo, mas eu desconheço um presidente da República que desautoriza aquilo que diz o seu ministro da Saúde e mantém o ministro da Saúde. Não? É claro que houve uma mudança nisso. Houve uma mudança nisso. O pronunciamento de ontem marcou uma mudança. Né? Parece. Mas como eu mesmo escrevi, o senhor deve ter lido hoje, né? Até porque eu falei muito dos bastidores militares ali, o senhor sabe da movimentação militar que houve para conter o presidente Bolsonaro? Né? É a velha história, general. Se a gente conversar, vai ser muito agradável, sem dúvida. O senhor me parece uma pessoa muito liana no trato, e eu sou também. Né? Aliás, eu já disse, eu detesto qualquer tipo de aproximação grosseira, ríspida, me deixa sem vontade de conversar. Né? E o senhor se mostrou, sim, uma pessoa muito educada, muito tranquila, e eu também sou. Todo mundo sabe que eu sou. Né? Poucas coisas me fazem perder a paciência. Preguiça, desídia, se eu percebo isso, sim. Né? De gente que tem uma tarefa para fazer e não cumpre, isso me tira um pouco do eixo. Mas isso à parte, pouca coisa ou quase nada me tira. Né? Então, pessoas educadas e tranquilas que somos, nós precisamos sim conversar sobre isso. Né? E eu vou dizer, sim, olha, vocês sabem, militares, que levaram o Bolsonaro a fazer uma mudança no discurso. É provável que o senhor negue. E eu sou muito tranquilo, general, porque o senhor vai negar e eu vou reafirmar. Sabe por quê? Porque eu sei que aconteceu. E sei que o senhor não pode confirmar. Entende? É isso que às vezes o bolsonarismo não entende da imprensa. Eu não acho que o senhor tem de confirmar. Dizer, é verdade, Reinaldo, nós, os militares, e também os militares da ativa dissemos, não dá mais para você continuar com essa sua pregação. Você tem que mudar o rumo dessa prosa. E o senhor vai negar que isso tenha acontecido, certo? Numa eventual conversa nossa, que eu quero ter, né? Certamente eu vou lhe perguntar, general, como foi a pressão dos militares para o presidente Jair Bolsonaro mudar de ideia? Eu, como jornalista, tenho de perguntar isso. Aí o senhor pode dizer, não houve pressão nenhuma, você está errado, só não me ofenda. Ah, você está louco, você é não sei o quê. Não, aí não, que eu sou uma pessoa doce e cheirosa. Agora, se o senhor for tranquilão, dizer, não, isso não aconteceu, as suas fontes estão erradas, não sei o quê. Eu vou dizer, aconteceu, general. Não, não aconteceu, tá bom. Então fica para o ouvinte o seguinte, eu apurei que sim, o general está dizendo que não. Porque aí é uma questão de jornalismo, de apuração de bastidores. Não é como negócio de vírus.
Ah, não, esse vírus não tem importância nenhuma porque ele... Não, aí são informações técnicas. Nas informações técnicas, aí sim, aí se o senhor vier, se a gente fizer uma entrevista, o senhor falar assim, ô Reinaldo Azevedo, de hoje em diante no Brasil, a soma do quadrado dos catetos não mais será igual ao quadrado da hipotenusa. Aí eu vou dizer, não, aí não, né, general? Aí eu acho que o senhor passar a sustentar, o senhor tem que ser demitido. Aí eu falo assim. Mas o senhor não vai fazer isso. Porque nas questões técnicas, nas questões objetivas, nas questões científicas, nem há razão para a gente divergir. Né? Eu duvido que o senhor seja, por exemplo, um terraplanista. Né? Se o senhor fosse um terraplanista planejando uma guerra, o senhor ia nos levar para o beleléu. Né? Então o senhor não é. Então eu não quero falar com um terraplanista, por exemplo. Nem com um terraplanista da medicina, porque tem uma espécie de metáfora, né? Do terraplanismo da medicina. Não é isso? Então, sim, falaremos, será uma conversa agradável, o senhor cumprindo o seu papel, eu cumprindo o meu. Né? E o meu não é ofendê-lo nem contar mentiras, o seu não é nem me ofender nem contar mentiras, embora, evidentemente, eu entenda o seu papel de coordenador político do governo. Ali na Secretaria de Governo. Né? Embora eu entenda o seu papel, que é tentar amenizar as crises. Isso é o entendimento do poder em regimes democráticos. Mesmo em tempos de guerra. Como entendo são esses que a gente está vivendo, ainda que metaforicamente, em que todos estamos passando por perrengues. Né? Eu, nesses dias aqui, tive 2 muito sérios. Um deles acabo de falar. Né? E me cabe enfrentar. É bom? Não. Sem isolamento teria sido tudo mais fácil? Sim. Para mim, pessoalmente, sim. Mas, provavelmente, mesmo para mim, para outras pessoas, agora, para a pessoa idosa da minha família que eu me refiro, talvez não. Né? Então, serenidade sempre é bom. Eu, de fato, eu tenho uma coisa que eu e o presidente concordamos. Eu sou contra a histeria. Agora, eu preciso definir, então, o que é histeria. Né? Neste caso. Não a histeria psicanalítica, né? Que aí isso é outra coisa. Né? Porque, às vezes, verdades firmadas, né? Quando se vai estudar... Aliás, eu falei da histeria, até curioso, né? Antes do Freud se debruçar seriamente sobre a questão da histeria, não exatamente antes, mas um pouco antes, se achava, por exemplo, que a histeria era uma doença feminina e que decorria muitas vezes, lá atrás, da subida de um certo líquido do útero para o cérebro das mulheres. Até que se chegou à conclusão óbvia de que a histeria é uma doença dos humanos, né? De homens, de mulheres, né? E que obviamente nada tem a ver, seja com a condição sexual, seja com essa tese que é uma aberração da subida do líquido para o cérebro, né? Então, no caminho da ciência, da objetividade, do jornalismo, nós vamos fazer o trabalho certo. Até porque eu ainda aguardo o dia em que este governo... E sim, às vezes as pessoas se irritam com as minhas frases intercaladas, mas eu sou jornalista. Este governo, quem quer que esteja na sua titularidade, seja Bolsonaro ou outro, venha público para agradecer à imprensa pelo trabalho que está fazendo em favor da saúde dos brasileiros. Não há ainda uma propaganda oficial do governo federal de combate ao coronavírus. Não houve uma propaganda oficial do governo federal sobre a vacinação, General Luiz Eduardo Ramos. Nós da imprensa é que fizemos as duas coisas. Nós da imprensa estamos salvando vidas. Merecemos respeito. Né? Merecíamos respeito já ainda que não estivéssemos fazendo exatamente isso. Mas também por isso. E merecemos respeito, sobretudo, porque os nossos profissionais, e olha que não é o meu caso, porque eu não estou na rua, né? Mas os meus colegas repórteres estão. Os meus colegas repórteres estão correndo risco também. Né?
Os meus colegas repórteres estão falando com doentes, os meus colegas repórteres estão falando com as famílias de doentes, os meus colegas repórteres estão na rua, os meus colegas repórteres estão nos cemitérios, nos necrotérios, falando com autoridades, obrigando-se a sair do conforto de sua casa e ir para a rua, a exemplo dos médicos, estes mais ainda. Porque esses estão lidando diretamente com os doentes, nós já vemos um número explosivo de contaminações. E estas pessoas voltam para suas casas, onde tem filhos, mulher, marido, mãe, pai. Hoje uma história tristíssima que me chegou de um médico. Mãe e avó mortas em uma semana. E ele médico. Né? Não dá para saber se foi ele, se não foi, porque quando uma contaminação é comunitária, você perde um pouco, não tem como rastrear isso. Né? Então, nesse momento difícil, o que se está pedindo é justamente serenidade. De todos. E o nosso papel é informar. E nem sempre a informação que se tem é boa. Eu acabo de ouvir, eu estava acompanhando a coletiva, eu acabo de ouvir o ministro Luiz Henrique Mandetta dando uma informação que talvez um ou outro no Palácio possa ter ficado nervoso. Mas o ministro disse com todas as letras, os Estados Unidos fizeram uma mega compra de equipamentos da China na nossa frente. Por isso e por outras razões, nós não teremos os equipamentos de proteção individual na quantidade necessária. Fizemos a encomenda, a compra não vai chegar a tempo. E também não teremos o número de respiradores que imaginávamos que teríamos. Ao longo desse tempo teremos vicissitudes. Intercorrências desagradáveis. Seja no terreno pessoal, eu acabo de falar de duas, no que me diz respeito pessoalmente, seja para o país. Agora, assim como eu não posso pegar aquilo que me afeta pessoalmente e usar isso para ter um ataque histérico no ar, como se o meu problema devesse ser o filtro de todos os problemas da humanidade, e eu sei que não, porque eu tenho uma responsabilidade com quem me ouve, ele não é culpado pelos problemas que me atingem. Se eu não souber fazer essa separação, eu não posso estar no ar. E quem me garante aqui a possibilidade de estar no ar sabe que eu não faço isso. Eu não misturo as coisas. Eu posso falar delas, até para dividir com vocês. Porque a gente estabelece uma intimidade, a gente estabelece uma proximidade. Mesmo sendo uma transmissão distante, como é mesmo que eu estivesse no estúdio da Band News FM, né? O ouvinte é próximo da gente. Eu acho muito legal quando eu estou num determinado lugar e as pessoas vêm falar comigo, sorridentes, vêm às vezes fazer selfie, pedir coisa, e fala, oi Reinaldo, mas assim, tem proximidade, né? Ela se sente próxima e é preciso ganhar isso do ouvinte. Senão nem vale a pena fazer programa de rádio. Nem vale a pena fazer nada se a gente não ganhar isso, se a gente não tiver essa aproximação. Né? Então por isso eu divido as coisas. Com a devida parcimônia, com a necessária parcimônia, porque não é espaço para falar da minha vida privada. Né? Mas assim como eu não posso pegar aquilo que me colhe, eventualmente, pessoalmente, e transformar isso numa tese sobre isso ou aquilo, dentro do próprio governo é preciso tomar cuidado para que o viés ideológico, né, presidente Bolsonaro, para que uma visão particularíssima do mundo, para que gente que fica alugando a sua orelha com teses exóticas, não tentem, né, essas pessoas influenciadas por isso, não tentem transformar isso em política de Estado, ao arrepio do que define a ciência. Né? Então, sim, voltando ao eixo, né, a minha arma eu já escolhi, general. E não estou falando isso com nenhuma hostilidade, estou falando isso também dando um beijo no seu coração, como eu entendi que o senhor deu no meu coração. A minha arma é informação, a minha arma é o meu papel de jornalista,
que é interrogar, questionar, buscar eventuais contradições naquilo que diz a autoridade, para que ela se esclareça as coisas e para que as coisas andem, para que as coisas avancem. Né? É isso que nós precisamos. Né? E criar, a partir do governo, um espírito de solidariedade e de união do país, e não de divisão. Né? Então aí é preciso saber quem está tentando dividir e por quê. Né? E o papel do jornalista é ir revelar, contar esses bastidores, como eu vou fazer daqui a pouco, com um pouco mais de detalhes. Já falei alguma coisa sobre a mudança no tom do discurso do presidente da República. Né? Mas deixo ao senhor também o meu abraço, faremos isso. Acho que peço desculpas até aos ouvintes se me excedi ao falar excessivamente, mas acho que não foi muito do meu problema pessoal, né? Mas para lembrar que todos têm, e todos temos de enfrentar, né? E todos temos, diante das coisas que vão se acumulando, às vezes de fazer uma hierarquia e dizer, olha, vou começar a resolver a partir daqui, e as outras coisas vão ficando. Tá certo? Então, sim, encontre sempre neste programa informação precisa, apurada, né? E certamente teremos divergência. Né? Divergências conceituais. Como o senhor deve ter tido comigo ontem, né? Quando a nota, né, a ordem do dia do ministro Fernando Azevedo e Silva começa dizendo que 64 foi um marco da democracia. Eu disse, não, pode ser um marco de outra coisa, da democracia não. Né? E isso, claro, enseja debate. Mas é evidente também, né, general, que aquela nota, como eu expliquei no blog hoje, ela teve características ambíguas. E o senhor sabe, talvez saiba intimamente, que eu estou certo quando eu escrevi aquilo de que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas insisto, eu não acho que o senhor esteja obrigado a concordar. Né? Porque o seu papel de secretário de governo lhe impõe outras vicissitudes. Né? Mas queremos certamente todos o bem do Brasil. E, general, eu deixo aqui um vivo convite para que todas as pessoas do governo, sem exceção, a começar do presidente da República, adotem como parâmetro a política de saúde do presidente da República, que entendo ser aquela executada pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. O que me parece inadmissível e impróprio. E o senhor aí sim, que estudou guerra, certamente sabe, nós não podemos, diante de uma guerra, ter um bolsão na tropa que haja a revelia do comando. O senhor concorda comigo? Eu não conheço nenhuma tática de guerra que diga que isso seja recomendável. Eu conheço sim as táticas de guerra, até gosto de ler a respeito, em que você destaca, né, uma tropa de elite que vai na vanguarda, que vai na frente. Aquilo que antigamente se chamava, né, general, os trossos guerreiros, não é isso? Que vão lá, antes. Mas em consonância com o comando. Nós não podemos ter uma tropa atuando e, dentro dessa tropa, um bolsão que faz aquilo que bem entende, ou que tem um entendimento diverso daquilo que é o entendimento do comando. Então, general, seja na política, seja na guerra, o senhor sabe que isso não é recomendável, né? E sabe, enfim, eu sou um crítico do governo, mas eu reconheço, o senhor não tem nenhum tipo de hostilidade comigo, ao menos não pública, espero que não tenha também nenhuma outra, né? E só por isso o senhor tem essa aproximação amistosa, porque sabe que estamos trabalhando no terreno da racionalidade, né? Racionalidade que eu espero passe a imperar em todo o governo. E assim a gente combate o vírus. Eu não tenho nenhuma dúvida. E assim a gente combate qualquer mal, né? O senhor é cristão, eu também sou. O senhor é protestante ou não, ou evangélico, enfim, mas porque isso se faz uma distinção no Brasil que até acho meio imprópria. Mas de qualquer modo, somos ambos cristãos, né? Nós sabemos,
general, que o primeiro mal que a gente tem que combater é aquele mal que está dentro da gente, né? Esse é o primeiro, esse é o nosso maior inimigo. Esse contornado, os outros a gente enfrenta com mais facilidade.